E aí, gente? Ontem teve um encontro lá no canal do Wendel Marinho. Algumas pessoas, alguns religiosos, ateus, agnósticos, um monte de gente lá, né? E eu não pude participar, mas eu enviei uma resposta porque o tema foi criação. E eu enviei uma pergunta, quero dizer. E quem que tomou a frente com uma má educação enorme, né, para responder a minha pergunta? A pergunta não foi nem para ele, ele já tomou a frente e já respondeu pergunta cretina e eu respondo com resposta cretina. Ele, o Alex Brum, o famoso Homer, que estava lá também, né? A minha pergunta foi aquela pergunta universal, né? Se tudo que existe foi criado por Deus e vocês alegam que Deus existe, então quem criou Deus? É a minha pergunta. Eu fiz uma pergunta, eu tenho direito de fazer a pergunta. Essa é uma pergunta que sempre vai existir. Então esses religiosos, ao invés de responderem com má educação, tem que começar a pensar numa maneira de resposta decente, cara, sem responder com uma educação. Eu tinha muitas outras perguntas para fazer a respeito de criação, né? Mas eu não participei porque eu estou trabalhando de noite. Então, uma outra pergunta minha. Bom, vou colocar aqui algumas imagens e vocês vão vendo aí, tá? Olha só. Vamos fazer a pergunta. Então, vamos começar pelas estrelas, né? Bom, na Bíblia diz o seguinte, que Deus disse que se façam as estrelas, e as estrelas se fizeram. Gente, quantos trilhões de estrelas tem no universo? É outra pergunta que não dá para responder, mas dá para se imaginar pelo menos uma infinidade, né? Então Deus fez isso em fração de segundo. Em fração de segundo. Façam-se as estrelas, puf, e as estrelas se fizeram. Gente, quantas galáxias vocês acham que existem no universo? Eu estou mostrando algumas aqui, fotografadas pelo telescópio Hubble. Tá? Algumas, porque existem uma infinidade de galáxias, né? Bom, fora os planetas. Quantos planetas são centenas ou milhares de vezes maiores do que a Terra? Tem um monte de planetas maiores do que a Terra. Não precisamos nem falar só de planeta, do Sol também, né? O Sol é um astro enorme. É um astro muitas vezes maior que a Terra. E existem estrelas, outros tipos de sóis, milhares de vezes maiores que esse Sol nosso aqui, né? Então fique imaginando, Deus fez tudo isso aqui, segundo a Bíblia, em milésimos de segundos. Agora, estranhamente, Deus levou 5 dias para fazer um planeta que se chama a Terra. Um planeta que é um grãozinho de areia numa praia de mar. Numa praia, né? Quando você vai para o mar, você não pisa na areia. Imagina um grãozinho daquela areia na sua mão. É a Terra. Agora, como é que pode um ser fazer uma infinidade de coisas infinitamente maiores do que a Terra em milésimos de segundo, e para fazer a Terra o cara demora 5 dias? Agora, o pior é que Deus descansou. Deus teve que descansar depois, cara. Ou seja, o cansaço é algo físico, é estafa muscular, cara, né? É, é uma coisa física. O cansaço é uma coisa física. Agora imagina Deus dormindo, descansando, tirando um cochilo depois que fez o negócio. Então, olha no que, em que tipo de criação esse pessoal acredita, tá? Esse é o tipo de criação que esse pessoal acredita, né? Agora, olha só, uma outra coisa estranhíssima que tem na Bíblia, né? Deus fez o dia e depois, e 3 dias depois, ele fez o sol. Como é que Deus pode criar o dia antes de fazer o sol? Eu cheguei a uma conclusão de que Deus tinha o que na mão? Isso aqui, uma lâmpada. Deus tinha uma lâmpada na mão, velho. A lâmpada divina, né? Para fazer o dia antes de fazer o sol. Então por aí vocês já tiram as suas conclusões a respeito desse negócio de criação, que é totalmente furado, né, cara? É totalmente furado esse negócio de criação. Sem contar o fato de que diz na Bíblia que Deus fez dois grandes luzeiros,
Um para comandar a noite e outro para comandar o dia, que seria o Sol e a Lua. Só que de luzeiro mesmo só tem um, é o Sol, né? É o Sol. A Lua é feita de rocha, ela só espelha a claridade do Sol, que bate na Lua e reflete na Terra, né? As noites enluaradas são claras devido ao reflexo. Agora, a Lua não é um luzeiro nem aqui, nem na casa do caralho, cara. Nem na casa do caralho. Então, é esse tipo de coisa que esse pessoal acredita, cara. Nesse tipo de criação. Então, fica difícil, né, cara? Bom, eu achei até bom eu não ter participado ontem. E porque é o seguinte, eu tinha todas essas perguntas para fazer. O Wendel Marinho não entendeu direito a minha pergunta, porque eu não coloquei assim, da onde veio Deus. Eu elaborei uma coisa maior, disse lá um monte de coisa antes de fazer essa pergunta. Mas o Wendel já pulou direto para a pergunta e deu a entender isso, que eu estava querendo quem fez Deus. Não, eu coloquei uma breve explicação de que os religiosos têm mania de querer que a gente acredite num ser divino, sendo que nem eles sabem explicar de onde veio esse ser. Nem eles sabem. Então, essa é o tipo de pergunta que vocês, religiosos, vão escutar eternamente de ateus, cara. Quando vocês tocarem nesse papo de criação, essa é a pergunta que vocês vão escutar. E vocês têm que começar a bolar uma resposta. Não ser mal educado igual foi esse cara aí. Esse cara sempre foi mal educado. Eu estou acostumado também, né? Então, é assim. Toda vez que um ateu faz esse tipo de pergunta, os caras não se seguram. Eles vêm logo metendo o pé, sabe? Estupidão, porque não sabe responder. Isso é um descontrole total, né, cara? E quer que a gente acredite num negócio que nem eles sabem explicar. Então, gente, as minhas perguntas seriam essas aqui. São perguntas que vocês podem fazer para qualquer religioso fanático que quer enfiar a goela abaixo o Deus deles, né? Como é que você vai acreditar numa coisa? Como você vai acreditar numa coisa que nem os caras te explicam de onde veio? Então é isso aí, gente. Esse é o meu vídeo. Eram as perguntas que eu ia fazer ontem, mas depois do chutão da estupidez desse cara aí, eu nem entrei de novo, nem vi o que aconteceu. Então, Wendel, valeu, um abraço, cara.